Olá, meu nome é Tristan Guilherme Torriani, sou docente na Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, no campus de Limeira. Estarei neste vídeo fazendo uma comunicação no 25º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, de 2021, para o GTE 11 sobre Educação Musical, Psicologia Cognitiva e Habilidades Musicais. O título da minha comunicação é Jung, Piaget e Erikson e Reaprendizagem Musical do Idosos e NTJ. Este trabalho resulta de um interesse pelo lado mais teórico, que não se ocupa de experimentos. Ele tenta fornecer um enquadramento mais geral e que poderá ser útil para quem gostaria de transitar entre diversos campos teóricos que tendem a ser quebrados em compartimentos estanques. Geralmente há uma certa relutância em lidar com quadros teóricos mais amplos. No entanto, eles podem ser integrados, como no caso com Jung, Piaget e Erikson, o que pode ser útil ao tentarmos tratar da situação de idosos interessados em retomar a prática musical. Ao gravar esse vídeo, tentei fazer uma leitura corrida do texto, que foi submetido e aprovado pela Comissão Científica do Congresso, mas deparei-me com o fato de que não é possível lê-lo na sua integralidade, tendo a duração máxima de 15 minutos. Portanto, estarei fazendo uma leitura parcial do texto para vocês. Os slides terão uma função meramente ilustrativa. Para quem está assistindo, espero que minha apresentação tenha minimizado dificuldades de tipo sensorial, cognitivo ou emocional. Eu próprio sou sensível, pois tenho limitações relacionadas ao grau leve do espectro autista. Com relação à introdução, gostaria de esclarecer que venho há anos publicando sobre Piaget e educação e sobre o lado mais filosófico da psicologia, mas sentia falta de poder articular isso com a música, inclusive com a prática de instrumentos que a muito custo tenho tentado manter ao longo da minha vida. À medida que fui pesquisando sobre isso, deparei-me com os vídeos do 12º Encontro Regional Sudeste da BEM de 2020, em que o tema da educação musical na terceira idade foi tratado com muita propriedade. Isso me motivou a procurar ver como eu poderia tentar contribuir como filósofo para essa questão. O objetivo dessa comunicação, então, é dar continuidade a esse debate por meio de uma parte teórica a partir das obras dos psicólogos filósofos Jung, Piaget e Erikson. Podemos dizer que essas referências teóricas podem ser consideradas compatíveis e complementares de si, dado que Piaget priorizou a infância e a juventude, Jung tratou da personalidade consolidada na fase adulta e Erikson contribuiu também para que se desse mais atenção à terceira idade. Como todos sabem, estamos em um GT de psicologia, então é bom lembrarmos que existem as pesquisas empíricas experimentais, que são mais propriamente científicas, sendo particularmente bem-sucedidas na sua interface com as neurociências. Porém, também há aquilo que se chama o a priori, relacionado à epistemologia, e que reflete sobre o grade conceitual ou categorial que é utilizada para enquadrar e interpretar os fenômenos. Assim, a psicologia filosófica, no sentido que estaria adotando aqui, diz respeito ao a priori, ou seja, aos pressupostos lógicos e normativos que subjazem a construção de hipóteses a serem testadas nos experimentos e outros tipos de investigação empírica, qualitativa e quantitativa. Segundo, em parte, o grande filósofo Immanuel Kant, o a priori a que me refiro não é puro, mas é o impuro, ou seja, é construído normativa e empiricamente na linguagem natural e é expresso naquilo que Wittgenstein tardio chamará de gramática, como um sistema de regras para o uso de termos técnicos. É pela reflexão sobre essa gramática terminológica que podemos realizar análises conceituais e sínteses interteóricas como apresentada aqui. Podemos então dizer que a psicologia filosófica trata de aspectos epistemológicos, éticos e metafísicos em nível a priori e com preocupação totalizante ou holística. Para evitar o perigo do charlatanismo teórico, é recomendável também que se renuncie a qualquer pretensão prática. Jung, então. As teorias da personalidade não gozam necessariamente de ampla aceitação científica. Entre as suas limitações, podemos mencionar sua inaplicabilidade no período infanto-juvenil, o auto-engano na tentativa de aplicar perfis a si mesmos e aos outros, a falta de confiabilidade para categorizar personagens históricas, entre outras. No entanto, a personalidade pode ter influência sobre a atitude que se tem perante problemas filosóficos. Além disso, desde que não se exija de modo irreal que se torne uma ciência exata, o estudo da personalidade permite que trabalhemos com tipos, traços e padrões recorrentes nas relações humanas. No modelo proposto a partir de Jung por Isabel Briggs Myers, com sua mãe Catherine, vale a pena destacar duas teóricas mulheres, no Myers-Briggs Type Indicator MBTI, utilizam-se letras para codificar as funções e montar as siglas correspondentes aos perfis de personalidade.
Cada personalidade é um todo, cujas partes, as funções cognitivas, mesmo podendo ser definidas individualmente, não resultam, porém, ao operarem em conjunto, em um desempenho sempre comparável entre os tipos. Isso se explica por haver um empilhamento hierarquizado, em inglês stack, das funções e atitudes, diferenciando seu nível na relativa hipertrofia nas funções primária e secundária ou atrofia nas funções terciária ou quaternária. No caso do INTJ, a pessoa com esse perfil possui como função primária a intuição introvertida. Isso significa que a sua vida mental prioriza a percepção abstrata de si mesmo e de todos os conteúdos assimilados do passado. Pela reflexão abstrata, a pessoa INTJ dispõe de facilidade para identificar padrões e projetá-los no futuro. No entanto, a necessidade de ter que assimilar previamente os conteúdos gera dificuldade em ser ágil em tempo real, como na improvisação musical. É comum se atribuir ao perfil INTJ um tom visionário, como o compositor Arnold Schoenberg. Como função secundária auxiliar, apresenta-se a razão extrovertida para a tomada de decisão. Esta visa garantir a sobrevivência. Sem este contrapeso, o INTJ ficaria perdido na contemplação. A partir da adolescência, essa função procura retirar o jovem do marasmo e assumir as rédeas de orientação profissional e social. No entanto, ocorre o perigo de desequilíbrio, que nos termos de Piaget, ou crise identitária de Erikson, na qual a função principal, que é constitutivamente a de intuição introvertida, tem seu lugar usurpado pela secundária. Nessa situação, os sonhos acabam sendo depreciados pela razão extrovertida. A pessoa INTJ passa a desconfiar de sua própria capacidade intuitiva dominante. Considerando-a imprecisa e inviável, prefere seguir os ditames da função auxiliar. Porém, esta última tende a ser autoritária, socialmente conformista e estéril. A natureza específica da crise identitária dos INTJs tende a favorecer a tomada de um caminho anti-artístico, sobretudo em um ambiente em que não se valoriza a arte, pois a razão extrovertida assimila esses valores sociais acriticamente e os impõe com enorme força subjetiva, como se fosse um superego freudiano. Essa situação crítica específica aciona por sua vez a função terciária desse perfil, que é o sentimento introvertido. É por meio desse que o INTJ vivencia um estado de maior ou menor satisfação consigo mesmo, podendo ser considerado um medidor internalizado de autenticidade. A hipertrofia da função secundária induz INTJs a levarem uma vida profundamente inautêntica, levando a crises de diversos tipos, inclusive a depressão. Em qualquer perfil MBTI, funções terciárias e quaternárias estão presentes, mas dispõem de um desempenho fraco. Nesse sentido, a pessoa INTJ pode vivenciar a dificuldade de sentir ter claramente o que se desejaria fazer na vida, o que seria impensável para pessoas com perfil em que a função emoção estivesse situada entre as duas superiores, né? Por fim, em quarto e último lugar, encontra-se a função de sensação extrovertida, descrita por Jung como sendo inferior, pode-se também descrevê-la como sendo rudimentar. Isso significa que a pessoa INTJ não consegue sustentar por muito tempo o uso de sua capacidade de observação do mundo externo sem sentir exaustão. Além disso, quando identifica algo prazeroso, é característico que o INTJ não mostre capacidade de moderar seus apetites, ou seja, há uma dificuldade na regulação dessa função, assim como manter uma relação mente-corpo sadia. No caso da prática musical, por exemplo, a pessoa INTJ poderá exagerar na prática do instrumento por se divertir com isso, mas também poderá se desligar completamente, gerando uma falta de consistência no estudo. Para pessoas INTJ, porém, essa função de sensação introvertida é a menos desenvolvida, encontrando-se no final das 4 funções latentes da personalidade sombra. Apesar de possuir intuição introvertida forte, o INTJ se concentra não em dados concretos sobre seu estado físico, mas em abstrações e padrões esquemáticos somente, que podem articular tais dados. A emoção introvertida poderia ajudar, mas ela está subordinada na tomada de decisão ao raciocínio extrovertido, que é a sobrepuja impondo normas sociais autoritárias. Por fim, a sensação extrovertida conflita com a orientação introvertida, voltada para o registro de estados corporais próprios, passados ou presentes. Por esses motivos, a prática da consciência corporal em INTJs exige a suspensão temporária das 4 funções principais das personalidades, mesmo que motivada pela intuição introvertida e imposta pela razão extrovertida. Cabe então destacar que pessoas com intuição introvertida dominante, como INTJ ou INFJ, serão geralmente excluídas da profissão musical e poderão estar mais representados entre os idosos posteriormente interessados em reaver habilidades musicais. Isso pode interessar os educadores. Agora, Piaget, né? Segundo Piaget, partindo de reflexos inatos, a criança assimilaria esquemas, assimilação, mas também as ajustaria ao meio externo, que ele chama de acomodação. A adaptação cognitiva da criança ocorreria por meio do jogo entre a assimilação e a acomodação, são dois complementares.
Por exemplo, uma criança que aprende violino aos 5 anos assimila certos esquemas sensório-motores que precisarão ser acomodados, ajustados a instrumentos progressivamente maiores, violino adulto, mesmo viola. Os esquemas precisam ser coordenados e podem passar por diferenciação e recombinação em novas habilidades. Isto gera uma plasticidade que caracteriza o construtivismo piagetiano. A psicogênese da inteligência, para Piaget, é um processo dialético da autoconsciência em que opostos, tese e antíteses geram desequilíbrios, cuja superação é imprescindível para se transitar a um novo grau de desenvolvimento. Apesar do seu foco infanto-juvenil poder parecer insuficiente para idosos, ele postula a manutenção da organização do ser vivo e a sua adaptação pela equilibração entre assimilação e adaptação como invariantes funcionais por toda a vida. Isso é muito importante. Ou seja, o processo de psicogênese das estruturas da inteligência não só lança as bases sem as quais não se pode entender o adulto ou o idoso. Além disso, continua a operar até a morte do organismo. Por falta de tempo não podemos nos estender, mas é importante ressaltar que a música demanda todos os estádios, os 4 estádios piagetianos, uma vez alcançada a idade adulta. A criança futuramente tipificava como INTJ, a intuição introvertida surgida no período piagetiano simbólico pré-operacional tende a prevalecer nitidamente sobre a sensação extrovertida, podendo criar a percepção externa para os outros, para o educador, de pouca aptidão para a prática musical. A predominância da intuição introvertida faz com que a criança, como no espectro autista, não se ouça, que privilegia a sua própria imaginação acima de tudo, criando um auto-engano sobre a sua própria performance. A falta esquizoide de conexão visceral com o corpo tampouco ajuda. Com a adolescência, a emergência do pensamento extrovertido faz com que se tomem decisões pautadas por autoridades externas em detrimento de sentimentos introvertidos que permanecem em terceiro plano. Dessa maneira, os obstáculos internos criados para seguir o caminho de musicista residem a intuição introvertida hipertrofiada que impede a avaliação objetiva da realidade e se perde em devaneios, b. pensamento extrovertido que privilegia valores e normas sociais de modo autoritário, c. acesso pobre aos próprios sentimentos extrovertidos, dificultando a autenticidade, e d. uso rudimentar da sensação extrovertida, com excessos e inconsistências. Jovens NTJs interessados em seguir a carreira musical teriam que, no mínimo, se conscientizar quanto antes da sua situação, mas a dificuldade é que os perfis de personalidade só começam a se definir tarde demais, a partir dos 20 anos. Tanto amadores quanto profissionais pagam um preço tal que não há na sociedade capitalista atual uma solução realmente satisfatória. Adultos que optam pelo caminho amador, seguindo outra profissão e por cima disso ainda decidem criar uma família, passam por um período significativo que pode se estender por décadas de afastamento até mesmo da própria escuta musical. Paradoxalmente, isso pode ocorrer pela música se tornar um distrator poderoso que precisa ser reprimido para não interferir com o empenho na outra carreira escolhida. Resulta disso uma significativa dessensibilização que pode ser até pior do que a falta de contato com o instrumento musical. Ao aprender a retomada de atividades musicais, idosos com preparo anterior podem atualmente encontrar na internet inúmeros recursos, o que é um fator positivo desde que não seja superestimado. Diferentemente da criança, que muitas vezes gostaria de brincar e socializar, os idosos dispõem de clara consciência de seus objetivos e dos métodos necessários para realizá-los. Nesse sentido, desde que não haja sequelas físicas, não há teoricamente motivo por que excluir a possibilidade de idosos prodígios, assim como a criança prodígio. Então, por fim, Erickson nos disponibiliza um enquadramento para acompanhar a vida humana de início a fim, o ciclo vital, procura identificar os desafios principais de cada uma das 8 etapas que ele diferencia. Em cada uma delas, nosso ego é posto à prova por uma crise, cujo desfecho pode ser favorável ou desfavorável. Quando superamos o desafio do nosso estágio etário, dispomos de uma vantagem ou virtude na passagem para a próxima crise. Porém, se falharmos, ficamos debilitados para enfrentar o desafio seguinte, podendo haver inclusive regressão do ego a estágios anteriores de desenvolvimento. No 8º e último estágio ericksoniano, que se prolonga após os 65 anos, a oposição se dá entre integridade por um lado e desesperança por outro. A pessoa normalmente aposentada se defronta com a necessidade de aceitar o passado, confirmando sua integridade, ou se aprofundar no arrependimento que gera o desespero. A sabedoria filosófica emerge com a capacidade de reconhecer os fatos do passado junto com um certo desapego perante a própria morte. É decisivo ter a percepção de que a própria vida, nesse ciclo vital, foi bem aproveitada. Para idosos em TJ poderem evitar a desesperança do 8º estágio, é preciso reavaliar a responsabilidade própria pelos atos passados, entendendo o papel problemático exercido pela razão extrovertida como função auxiliar e não culpar os outros ou se fazer de vítima.
Considerações finais. Esperamos que essa revisão teórica de Jung, Piaget e Erikson possa ser útil para educadores musicais e que idosos de todos os tipos de personalidade possam retomar sua atividade musical abandonada no passado. Torcemos também que futuramente possamos ver idosos prodígios auxiliados por educadores musicais devidamente valorizados e formados com boa base teórica. Obrigado e abraços.